Ora viva, bem-vindos. Estamos a iniciar uma série de videocasts aqui no YouTube para registro de memórias e saberes das nossas gentes. Para já, centrando a atenção nas angústias localidade, paróquia e freguesia da cidade da Horta. Gente Nossa, Angústias, Ilha do Faial é o título desta iniciativa da Fundação Mater Dei, com realização de Rui Dowling. Estamos a gravar a 14 de março de 2026, para difusão em maio deste ano. Para já, uma conversa com o Sr. Manuel Raul da Silveira, o primeiro convidado deste espaço de conversas. Tem 86 anos, nasceu nas Angústias em 1939 e é sacristão na Igreja Paroquial das Angústias desde os 9 anos de idade. Se eu não estou falhado nas contas, há 77 anos. Sr. Manuel Raul. A gente tem falado sempre em 75, mas agora é... Já andaram mais, 2 anos. Já mais. Sr. Manuel Raul. Manuel Raul da Silveira nasceu, conforme disse, em 1939, no lugar do Monte Queimado, Rua da Rosa atual. O que é que se lembra dos primeiros tempos da sua infância? Como é que foi a sua infância nos primeiros anos? Eu lembro-me quando andava na escola. Onde é que era a escola nessa altura? É onde é a Cidade Filarmónica União Faialense agora. E até agora era de rapazes e raparigas tudo junto. Naquele tempo os rapazes eram das 8h30 ao meio-dia e meia. E depois as raparigas do meio-dia e meia, ou até 1h, lá o que é, até às 4h30 da tarde ou 5, assim uma coisa. As raparigas eram diferentes da gente. E eu depois, sabe, eu entrava às 8h30 e depois, sabe, fui criado ali no Portão de Porto Pinho. Eu nasci na Rua da Rosa, mas fui criado ali ao pé do Portão de Porto Pinho, naquela casa baixinha, que é onde mora agora o João Neto. Certo. Fui criado, foi ali que minha avó vivia ali, minha avó foi que me criou. E minha mãe só ia buscar, minha mãe trabalhava para fora, em casas a lavar roupas e para sustentar a gente. E fazia limpezas a casas e tudo. E eu depois, ela ia-me buscar à noite a mim e a minha irmã. E para a Rua da Rosa para a gente dormir de noite lá. E então de dia a gente dormia cá. E também ficava muitas vezes, cá, quando estava muito mau tempo, a gente ficava cá embaixo, em uma boa. E correu bem esse período na escola ou não? Correu, para mim, correu muito bem. Eu tenho na minha vida profissional e na minha vida de tropa, tive uma sorte muito grande na minha vida. Foi os 2 lugares que tive muito bons na minha vida. Foi na tropa, gente muito boa. Ainda hoje em dia, quando eu vou ao Pico, que tenho gente, rapazes que foram tropa para Mazeu, se fosse um gajo de tomar a bebedeira, vinha sempre bêbado. Porque eles brindavam-me sempre. É uma loucura. Levam-me sempre. O Sr. Manuel Raul, onde é que fez tropa? Foi aqui no Faial. E a minha recruta, foi a última recruta que houve aqui. Foi em 1970. Já os que vieram render-me já vieram de São Miguel. Muito bem. Antes de falarmos da sua vida profissional, eu quero falar de outra coisa, que é, na transição do tempo de escola para aquilo que depois começou a ser as suas atividades profissionais, começa logo aos 9 anos por ajudar à missa aqui na freguesia, na Paróquia das Angústias. Como é que acontece isso? Foi que minha tia Albertina, como eu já disse várias vezes, era a criada do Sr. Padre Medeiros. E a gente ia para lá, para falar com ela, a gente falava-se na cozinha e coisa e tal, para trás e para diante. E eu depois, eu por esse Padre Medeiros, disse: Albertino, este rapazinho é muito equilibrado. Havia-se chamá-lo para me ajudar à missa e ficar tomando conta daquelas coisas da igreja. Eu acho que ele é mais ou menos, olha, ele é meu sobrinho, o seu padre falou com ele, e depois ele falou. E então fiquei a vir para aqui, e eu depois, a minha tia Albertina, e ele também havia-se metê-lo na Irmandade Nossa Senhora do Carmo. E eu depois então, vai sim senhor.
Ele é que, o Monsenhor ele é que era o predor da Senhora do Carmo. E eu é que vou ser o padrinho. E ele então entra para a Senhora do Carmo e ele era o padrinho. É que foi padrinho. Começa então a ajudar à missa e, entre outras funções, também tinha de tocar o sino para chamar as pessoas para a missa. Era, mas eu ainda vou cambiar uma. Diga. É porque às 8h30 da manhã ia para a escola, Certo. durante a semana, até ao 12h30. Depois à tarde eram as meninas. E eu levantava-me, sabe, às 8 horas, ou eu morava ali ao pé do Flor de Porto Pinho, casa da minha avó, era 2 passos ali, ou um quarto para as 8, às vezes 8 horas, era conforme, para chegar a tempo às 8h30. Certo. E eu depois, ao domingo, ainda era mais cedo, porque era ao domingo... Havia missas muito cedo, às naquele tempo. 6h30 da manhã. 6h30 da manhã. Tinha que estar aqui na igreja para preparar as coisas a que horas? Não, tinha que tocar meia hora antes. Às 6 da manhã. Eu assim que era 5 e um quarto tinha que me levantar. Ok. Eu também morava ali em Petão de Porto Pinho, era perto daqui. Importa dizer uma coisa, Sr. Manuel Raul, é que havia missas a essa hora tão cedo na manhã porque havia gente que a seguir depois ia trabalhar, nomeadamente quem trabalhava na pesca ou quem trabalhava... pescadores, e mesmo o avô, e meu pai, e meu tio Raul, e essa gente toda, e o João Benfeito, e o Artur de Sete Carros, e essa gente toda, essa gente tinha os 6 barcos com pós, mas primeiro vinham à missa. E quem trabalhava nas terras a mesma coisa, vinha à missa. antes de ir para as terras de manhã... Eu depois, quando acabava a missa, é que eu vinha o pós. Porque agora tem os vendilhões que vendem Certo. o pós, que estão no mercado e essa coisa toda. Naquele tempo os pescadores é que iam vender. Então chamava-se o barreleiro, que era um cesto muito grande, que tinha um pau enfiado nas asas dos fecheiros, um pegava na ponta do pau e outro pegava na outra. E depois ainda dava o gás de costas. A gente às vezes ia saindo da missa aqui, mas eles já iam por aí abaixo. Opas fresco. E era assim que se fazia o negócio. E às vezes o barco, meu avô ia-me chamar às vezes às 3h30. Ó Manel, queres ver o barco do avô cheio de pós? E disse que é, sim, senhor. Levantava-me essa hora, que morava mesmo ali em frente. E, era completamente raso de chão. O Sr. Manuel Raul faz a 4ª classe. Fiz a 4ª E depois classe. quando é que começa a trabalhar? E onde é que começa a trabalhar? Eu comecei a trabalhar Com que idade? no Sr. Teófilo. Foi logo no Teófilo. E vou dizer a sua como é que foi, comecei a trabalhar. Eu ia sempre à casa da minha tia, que ficava em casa do seu pai de Medeiros, depois fazer o exame de escola primária, de 2º grau. Até fiz esse exame de 2º grau, foi na escola Coronel de... Silva Leal. Sim, na Praça da República. Da Rua das Armas. E depois já estava ali a conversar com o seu pai de Medeiros e minha tia, e depois o Teófilo ia-se conversar à casa do seu pai de Medeiros. Estamos a falar do Sr. Teófilo Ferreira Garcia. Ele confessava sempre ao seu pai de Medeiros, sempre conversou com ele, e o seu pai de Medeiros, que pedia qualquer coisa, ele dava de tudo. Dava carrinhas para ir buscar coisas, tudo. Ele era muito amigo dele. E ele ia-se conversar e ele. E depois minha tia, uma vez o Teófilo foi lá se conversar, e depois minha tia chamou por ele. Ó Teófilo, queria falar contigo. E o Teófilo veio cá, e minha tia vai, ó Teófilo, eu tenho uma coisa para te pedir. A senhora Albertina, diga. Eu tenho meu sobrinho, ele, coitado do pobre, é um desgraçado. Ele agora saiu da escola. E a mãe é uma desgraçada e o pai também. O pai é pescador, mas o pai gosta muito de ver o seu pinho. E a minha mãe é que vai tratar das coisas para sustentar a gente. E aquilo é um desgraçado. Se tivesse um guarinho para tu me meteres, é sim senhora. Olha, amanhã, assim que for, 8 horas, o primeiro trabalho que eu trabalhei, construção civil, foi ali naquela armazém da defesa. Ali na defesa, ali no pé da lota, mais cá. E eu a carregar pedra e cimento. E Teria mais ou menos que idade nessa altura? Depois foi quando eu saí da escola. 10, 12 anos? Sim. Por aí. Eu agora não sei mesmo, mas eu estava bem perto disso. E eu depois, o seu padre de Medeiros, depois minha tia conversou,
Eu no outro dia de manhã, às 8 horas, me apresentasse uma coisa. Então o seu pai me vai assim, Teófilo, estás a conversar muito bem e estou... Mas eu também pedia-te uma coisa. O que era? É porque ele vai trabalhar às 8 horas e ele celebra a missa às 7h30 e não tem ninguém que me ajude. Não há problema. Ele vai às 7h30 ajudar o senhor e depois é que vai para o trabalho. E eu vou dizer aos mestres que ele tem esse trabalho todo. E tem mais uma coisa. Quando houver enterros, ele é dispensado para ir aos enterros. E o cunharinho corre sempre da mesma maneira. Ele disse, ele não tira o ordenado de horas extraordinárias para os enterros e tal. Quando for algum enterro, é só dizer, os mestres já têm a autorização, ele chega ao pé dos mestres e diz, olha, o senhor tem o enterro às tantas horas. E pronto. Correu sempre bem. E quando acabar o enterro, vai trabalhar então. E é assim. Correu sempre bem. Sim, senhor. O senhor Manuel Raul, muitos de nós, enfim, os que já têm idade mais avançada, mais do que o próprio Rui Dallen, lembram-se de ver o Sr. Manuel Raul a trabalhar ali no Teófilo. O senhor trabalhou então a sua vida toda? Não, senhor. Que outras experiências é que teve trabalho? Eu trabalhei no Teófilo, construção civil. E eu depois trabalhei também aqui no Ávila, onde tinha aqui um estabelecimento, aqui em frente ao Passal, naquela casa. Eu trabalhei, foi no Ávila, não sei já quanto tempo foi. E trabalhei também do Fernando Silva, que era aqui, ou por baixo da Casa do Guerra. Olha, também não sei quanto tempo é que trabalhei lá, mas também... Uma vez eu fui, depois o Teófilo gostava muito de mim. E uma vez eu fui lá comprar coisa, porque eu fui na casa de atacar. E ia buscar coisa às vezes para o Fernando Silva. E ele uma vez encontrou-me lá e vai assim, rapazinho, anda aqui. E eu fui para dizer, olha, e quer que venhas trabalhar para aqui? Só se agora estou trabalhando ali no Fernando Silva e não vou dizer assim, não, quanto é que estás ganhando lá? Eu estou ganhando tanto. Não, eu vou-te dar tanto. E tu, amanhã já vamos trabalhar para aqui. Chegas agora à casa do Fernando Silva e dizes assim, eu já arranjei um trabalho que me dá mais. E assim foi. Eu cheguei ao Fernando Silva, ali fui agora ao Sr. Teófilo, e ele quer dar-me tanto, mas eu não posso dar mais. Então, eu amanhã de manhã já vou começar a trabalhar no Sr. Teófilo. E assim foi. Depois comecei a trabalhar no Sr. Teófilo. A distribuir coisas de mercearia, que não é que lembrar de mercearia, aqui para o lado do pasteleiro. E eu depois, era uma carrocinha. E eu depois, também uma zona aqui do pasteleiro, eu depois também foi para a zona da Rádio Naval, que ele tinha aquelas casas da Rádio Naval por conta dele. A gente é que fornecia aquelas casas todas. E também tinha o Barro das Pedreiras, onde eu moro agora, e tinha até a Colónia Alemã, onde é o governo regional, o último freguês que a gente tinha era lá. Eu fazia aquele itinerário da Rádio Naval e depois consultavam-lhe e... Quando é que o senhor passa então a trabalhar na loja de ferragens, que foi onde eu me lembro de o ver a trabalhar lá, para o Sr. Teófilo? Foi quando eu fui sair do Fernando Silva, muito bem. Fui para lá, não, mas nunca trabalhei na loja de ferragens. Não, senhor. O meu serviço foi sempre parte de atacado. Mercearia, distribuição de mercearias, e eu depois casas de atacado. Porque a gente tinha o armazém de atacado agarrado na loja de ferragens. Certo. E como é que foi quando teve que ir para a tropa? Interrompeu o seu trabalho ou como é que as coisas se processavam? Deixou de trabalhar durante o período que foi para a tropa? Pois, eu agora já não me recordo bem, mas parece-me que eu quando fui para a tropa, eu não trabalhava ainda no Teófilo. Não, já trabalhava no Teófilo. Já trabalhava no Teófilo. Agora não sei como é que fui, já não sei como é que saí do estabelecimento para ir para a tropa. Agora não sei explicar bem. Vamos adiante. Voltando a conversa agora para a questão aqui propriamente do seu serviço na igreja. Houve uma altura em que não só a igreja se enchia, como havia, eu diria quase que inúmeras missas ao domingo. Houve uma altura que havia, pelo menos o senhor já me falou nisso numa conversa prévia que tivemos, missas às 6h30 da manhã, às 7h30, às 9h, às 11h. Às 7h30 em São Francisco. São Francisco, exatamente. O padre Júlio aqui ia lá. Mas também numa altura, Sr. Manuel Raul, em que, para além do vigário aqui, havia dois curas
que ajudavam ao trabalho da paróquia. Não, Ou seja, havia 3 padres colocados aqui na paróquia das Angústias. Não. O cura que eu conheci, 3 curas. O padre Cardoso, esteve na feiteira. O padre Brasil. O padre Brasil, que é da usina de São Jorge, e o padre Júlio. E o padre Júlio. Cura, e depois passou para vigário. Ou seja, havia não só muito serviço religioso, como havia muito serviço a dar aos paroquianos e, portanto, era preciso vários padres ao mesmo tempo. Nessa altura, como é que as coisas se processavam, digamos assim? Eu vou dizer uma coisa ao senhor. Antigamente havia os exercícios espirituais na terceira. E naquele tempo o Carvalho Araújo é que ia lá, não havia mais barcos nenhum, nem havia aviões, nem nada disso. O Carvalho Araújo é que ia lá. Então levava a farinha daqui do Mar José Pachoto e essa coisa toda. E eu depois, eu ia pegar nisto agora numa coisa que eu percebi-me agora aqui. A questão dos vários párocos. Eu depois o Carvalho Araújo aqui ia lá e trouxe os padres das Flores para ir para os exercícios espirituais. E enquanto o Carvalho Araújo fazia o serviço aqui na Horta, no Porto, eles vinham aqui celebrar a missa. E era a missa em latim. Certo. Só depois do Concílio Vaticano II é que passou a missa em português. Final dos anos 60, do século XX. Foi no tempo do padre João XXIII. Papa João XXIII. E depois aqui havia... Depois eu ajudei à missa ao mesmo tempo a 4 padres, que eram os padres que das Flores e o seu padre Medeiros. Certo. Os padres que celebrou a missa no altar-mor. E havia ali naquele lugar, onde tem aquela coisa de pedra, aquela arco de pedra, havia a Capela de Fátima, que agora é cá embaixo, mas com o altar 78 passou para ali. E a mal empregada capela. E depois tive um que estava ali na Capela de Fátima, outro que estava no altar lateral e o outro que estava no outro altar lateral. Era 4 passos, sabe? Eu espiava num lugar. Introiu as altarazeias, Zé Coletivo, com o Jubito e meio. Eu ainda me lembro dessas coisas todas. E eu depois acabava aquele, lá ia para ali, a Zé Coletivo, com o Jubito e meio, lá ia para aquele, também a mesma coisa, e assim sucessivamente. O senhor diga-me uma coisa por curiosidade. Para se ajudar à missa nessa altura, tinha que se aprender latim ou decorava-se aquilo que tinha que se rezar? Eu aprendi a dizer o que se passava na missa, só, mais nada. Certo. Mas as outras pessoas não sabiam nada. Foi uma grande mudança esta de passar para o português. E as missas viradas ao povo são uma diferença muito enorme. Certo. A missa era virada para o altar. Certo. Também foi uma mudança do Concílio Vaticano II. O senhor Manuel Raul já me dizia, da conversa prévia que tivemos, que de facto a igreja enchia pelo menos 3 vezes ao dia, ao domingo, não é? E depois há uma particularidade que é, não havia missas no domingo à tarde, que é uma inovação. Era só missas da manhã. Só da manhã, mas depois começa a haver essa inovação que é introduzida pelo seu padre Júlio de Rosa. Vou dizer como é que foi. Pode-nos contar como é que foi? Como é que foi? Eu fui, ia sempre à casa da minha tia, que ela também era criada dos Bandeiros. E até a minha tia, e estava ouvindo uma conversa, estavam comendo juntos na sala, e eu estava ouvindo uma conversa, e a minha tia pesquisa, tia, minha tia, cala essa boca para aí, que eu quero ouvir esta conversa, está muito cedo. E depois minha tia calou-se, e eu comecei a ouvir a conversa que eles estavam dizendo. Então, não havia televisões, nada disso, aquilo foi coisas que eu ouvi na rádio. E depois ele estava dizendo ao seu padre Medeiros, que ele não fazia nada sem o seu padre Medeiros. Então ele que era o cura e o seu padre Medeiros que era o vigário. Certo. Olha, senhor, eu tenho uma coisa para dizer ao senhor. O diz, olha, eu vim agora há pouco tempo de fora e tenho visto na rádio que há uma missa à tarde no continente já. Ao domingo? Ao domingo. Na paróquia de São Domingos e na paróquia de Zubo, Benfica. São Domingos, Benfica. E há várias igrejas, e as igrejas enchem de gente. E eu depois já comecei a falar. Comecei a falar e depois ele disse ao seu padre Medeiros que a gente havia aqui começar à tarde, depois se pegar, pegou. Também se não pegar, fica mesmo assim.
E depois ficava-se a pegar-se, pegou e não pegar, fica mesmo assim. Mas, entretanto, foi necessária uma autorização do seu bispo. Não, mesmo, acabado a conversa. E eu depois, sabe, o Nuno Manuel Afonso Carvalho era muito amigo dos Pandeiros. Até quando vinha aqui, ia ficar, era para a casa dele, no Porto. E eu depois, o seu padre, os Pandeiros disse, Júlio, tenho que falar com o seu bispo, eu vou falar com o seu bispo e depois a gente vai acertar isso. Bem, ele foi para o escritório e falou logo para Angra. E eu subi ao Pandeiros, o que é que foi? Não, tem uma coisa para falar com o senhor. Não sei se o senhor vai autorizar, se não, o senhor é que manda. Não diz o que é. E depois ele disse, é que o padre Júlio, muito agora é aqui a comer aqui à mesa, e ele disse-me que tinha visto na paróquia aí, São Domingos, do Benfica, lá o que é lá em Lisboa, que havia missas à tarde e que as paróquias ficavam cheias. E aqui a gente talvez principiasse, se o senhor autorizar, a gente principiasse, sim, é quando tu quiseres. Bem, ele falou com o padre Júlio, olha, já falei com o seu bispo, já está autorizado. A gente já vai este fim de semana a falar, a anunciar às pessoas. E apesar, no outro fim de semana, o seu padre, logo na missa da manhã, às 6h30, começou logo a dizer. Mas a ideia era fazer uma experiência, a ver se resultava, não é? A ver se resultava, pois. E depois os padres, que se vai para a missa às 6h30, e às 9h, e o padre Júlio, a São Francisco, às 7h30, depois que se leva às 11h. E depois o padre disse, olha, vocês, a gente vai começar, a gente vai ter as missas habituais. As 3 missas da parte da manhã, mas vamos ter uma missa mais à tarde e provavelmente às 5h30. Se pegar, depois a gente continua com a missa, também se não pegar, a gente acaba com ela, fica só com as missas da manhã. Bem, e então chegou ao pé do seu padre Júlio e vai assim, ao Júlio, vai ter uma conversa. Eu vou celebrar às 6h30 e às 9h. Tu vais a São Francisco, às 7h30, depois vais para a celebras às 11h, então vais celebrar à tarde, porque eu já não posso. Sim, senhor, não há problema nenhum. E depois ficou assim. A gente estávamos aqui na pista da... E a senhora já ficou tudo cheio de gente. Não é agora. Agora é uma missa e a igreja não fica cheia. Ou seja, logo na primeira vez, na primeira missa que houve no domingo à tarde, a igreja encheu. E depois então, depois acabar a conversa, e eu depois, já sabe, depois tem missas de manhã, e depois à tarde, às 5h30. E tocou às 5h, que era meia hora antes. Agora é só ligar o botão e toca, e naquele tempo era com a corda. Tinha que subir assim. Era com a corda, apanha cada uma injeção, com o mau tempo e tudo, naquelas guineiras, que me deu misericórdia. Quando estou com o vento aqui para a Baía de Porto Pizente, era muito. E era puxar assim e tudo. E bem, quando eu cheguei aqui abaixo, já quando eu vim da Cineira para baixo, já estava muita gente na igreja. E disse que lavradores do campo tiravam o leite ao gado de manhã e aquilo à tarde ficavam despolados e vinham à tarde à missa. Isso era gente que era uma coisa doida aí. E eu depois vim para diante, depois a gente vim para baixo, começámos a missa, o padre Júlio é que celebrava, mas o padre tinha que sempre dizer uma coisa. E então vinha sempre à grade dizer, e eu depois então dizia, Padre Júlio, agora explico o Evangelho. E até o padre dizia-me a mim, Manel, que estava ao lado dele, Manel, o que é eu vou dizer? Ele já disse tudo e não pode dizer mais nada. Mas eram estas conversas todas, belos tempos. E eu depois, sabe, a missa acabou, a igreja cheia de gente. Acabou a missa, a gente vai passar a Cristia, Padre Júlio, dá-me um abraço. Olha. E o Padre Júlio ainda me lembro disto tudo. Dá-me um abraço. Foi uma ideia muito boa. Esta missa nunca mais acaba. Isso foi conversa do Padre Medeiros para o Padre Júlio? Foi, senhora. Nunca mais o Padre Júlio é que iniciou isto. Depois ele levou para o Bispo e eu depois, tanto é que ele disse, Padre Júlio, tu vais celebrar à tarde, porque eu já não posso. E celebrar às 6h30 e às 9h. Tu vais a São Francisco e celebras às 11h, como é do costume, isso já está. Sim, senhor. E assim continuou durante muito tempo. E eu depois veio aí muita gente da matriz. Muito bem. E eu depois, do Monsenhor José Pereira da Silva, que era o parque lá de baixo. E eu depois ele... O padre ouvidor, como se dizia na altura. Era, sim, senhor. Morava ali no canto da Zona Joana. Certo. E ao pé da Fonte Social. Exatamente. E eu depois, o seu padre Medeiros,
Como vinha muita gente da matriz aqui, se calhar depois também começaram lá, não é? Não, depois já começava umas pessoas aqui e eu depois eles foram lá para baixo. Mas o Padre Ouvidor, que era o Padre Monsenhor Pereira da Silva, de onde é que vocês vêm a esta hora? A gente vai da missa. Tu és doido ou o que é agora da missa? Já viste preparar uma missa à tarde? Já, sim senhor. Há uma missa à tarde agora nas Angústias. Essa gente é doida, agora se fizer missa à tarde. E o seu bicho não autoriza nada disso, o seu bicho já autorizou e já está tudo pronto. Já tem gente que é, olha o senhor vem agora da missa das Angústias, já é a Cunha. É gente de todo lado, é do campo, é de um lado, é do outro, está um monte de gente lá. Espera aí. Logo tem essa gente toda. No outro dia, no outro fim de semana, ele vai para a matriz e para a grade dizer assim, olha os senhores, acho que há nas Angústias uma missa à tarde ao domingo e está muito concorrida. A gente também vai pensar que a nossa aqui. Portanto, fica 2 missas na cidade ao domingo. À tarde. 5h30 nas Angústias, 6 horas na matriz. E assim foi. Uma grande parte do trabalho do Sr. Manuel Raul aqui na igreja, além de todo o acompanhamento dos párocos em relação às missas, como acólito, como sacristão, também era o de acompanhar os funerais. Sim, senhor. Os funerais, há 50 anos atrás, eram muito diferentes do que são hoje. Desde logo faziam-se os funerais daqui até ao cemitério do Carmo a pé, que é coisa que hoje em dia não se faz ideia. A pé e debaixo de mau tempo. Conte-nos lá como é que isso se processava. A gente saía da... Uma outra coisa que o senhor também me disse muito curiosa, não havia missas de corpo presente. Não, senhor. O seu padre, eu e o seu padre, que levava a cruz, e o seu padre, a gente os dois, a gente primeira, que entrava presente para cada das pessoas. Não era nos capítulos, nada disso, era em casa das pessoas. A gente entrava para as casas do presente, fazem a comenzação do corpo, e depois a gente vinha para fora, é aqui os cangalheiros, com o caixão presente, para meter as pessoas dentro do caixão para começar. E eu depois... E depois a gente sabe, íamos por aí abaixo para o cemitério do Carmo. Eu apanhei a última casa da paróquia das Angústias, que era a casa do Ilho Cabaça, que mora lá em cima, ao pé da zona industrial, onde divide a freguesia. É a última casa da freguesia. Vejo o enterro naquele dia, foi foi de estafa. Se a gente foi daqui a pé, eu, Mário do Padre Júlio, a gente vai tocar os fundos lá acima, a última casa foi o Ilho Cabaça, não vamos esquecer. E viemos para baixo, ali para o resto onde é a variante agora. Certo. Depois viemos ali para Santa Bárbara abaixo, depois a Rua Conselheiro Terra Pinheiro, e depois a subir a Rua de Santilhas até o portão do cemitério. E depois que chegar ao portão do cemitério é que a gente fazia a encomendação. É o que os gente faz agora aqui na igreja, não é missa. É quando não há missa, temos aqui domingos, não pode haver missa de corpo presente. Certo. É só liturgia da palavra e a comunização dos Zecas Fungos. E eu depois, sabe, a gente entrava presente do capítulo, eu fazia as Zecas Fungos, e depois íamos para a sepultura, fazia a benção da sepultura e enterrava-se a pessoa e pronto. Muitas vezes o cortejo fúnebre da igreja ou da casa das pessoas para o cemitério do Carmo fazia-se debaixo de mau tempo. Sim, senhor. E a regra era, normalmente, continuar. Mas o Sr. Manuel Raul, uma vez, foi apanhado desprevenido e continuou a caminhar enquanto que a carreta parou ao meio do caminho. Foi. Teve uma vez, que era chamado Rua Lua, é ali ao pé da Pastoria Ideal. Em frente à atual biblioteca. Onde tenho agora, era uma casa com muitos vidros ali, e já era chamava para a Pastoria Ideal, e era outra casa lá. Mas até nesse dia quem fez o enterro foi o Padre Escobar. O seu Padre Júlio estava para fora, já não estava de férias, ou foi consultar médico, era uma coisa qualquer. Ele não estava aqui. E o seu Padre Escobar é que fazia o serviço na matriz e aqui, como cura. Certo. Como cura, que ele era o cura da matriz. E ele acabou com o enterro. Mas a gente trazia uns enterros do Lazaredo, que era quando no Pasteleiro, na casa dos tuberculosos. Certo. E morria gente aí de todo o lado, e gente aí que lhe uma doença contaminosa, e depois então era só os 4 homens da carreta, e às vezes não vai ninguém, e era eu e o seu padre, mas naquele tempo o Padre Escobar é que ia levando o enterro.
Mas Estava mau tempo. Estava mau tempo e então ele deixou o defunto com a carreta fora da porta e entraram-se para dentro do alu a se abrigar. Para se abrigar Mas nisso. eu não dei, que era o primeiro da frente, não dei por eles terem parado. E vou andando sempre a rua do Sport acima, que é a rua Eduardo Balcão agora. Fui sempre por aí acima. Mas ainda vendo, aliás, não vejo rumor nenhum, isto aqui é azar. Olho para trás e não vejo ninguém. Era só eu debaixo daquele temporal todo, com a luz na mão, com a coroa na mão, com os na mão, porque os gajos estavam um monte de gente na pastelaria ideal, riam-se que era um cacete. E era eu sozinho para a carada e disse, bem, eu para trás já não vou. Havia uma mercearia no quadro de cima da rua, que era a mercearia do Gomes. E então eu vou para cima e vou-me abrigar na mercearia do Gomes. E fui esperar para o enterro lá acima. E então eu disse ao padre Escobar, ó seu padre, nunca mais se faz isso. Não, parecia-me que o senhor tinha reparado que a gente não. Os senhores a brincar-se, não disseram nada e eu fui para cima, armado em banana para a rua do Sport acima. E aquela gente toda na pastelaria de aula a rir e eu armado em palhaço, para a cruz. Nunca mais se faz isso. Quando tiver mau tempo, a gente fala uns com os outros. Param todos. Uma história que ficou curiosa depois também noutros tempos. Havia que havia a agência federária do Vital, aquilo era uma desgraça. Era tudo gente do copo. Até o Padre Brasil, quando dizia que estava de cura, dizia assim, ó Manel, quando a gente faz um enterro na parte da manhã, a coisa ainda vai. Mas já na parte da tarde já estavam todos com álcool. E eu depois, sabe, o Padre Brasil também era um gajo que não havia problemas, era um gajo simples, era um homem muito bom, eu gostava muito dele. E tanto é que desde que eu saí daqui para fora, começo a fazer sacos aqui nas Angústias. Fazia sacos na Praça das Angústias, olha que ia para o mato buscar verduras e essa coisa toda. Mas a gente ia para a rua do Sport acima e aquela carreta tinha uns cabos à frente. E era o Padre Brasil, mas e depois a gente já ia chegar para cima da rua, já ia para cima do Sport, e a gente olhava para trás, e os gajos ainda estavam cá embaixo, com o caixão ao pé da coisa, estavam com o correte, e o Padre Brasil vai assim, ó Manel, anda para trás, lá vou para trás, mas eu, põe essa cruz no braço e pegas neste cabo, que eu vou pegar no cabo no outro lado, e a gente nunca mais chega lá. E assim foi. E assim foi. Histórias curiosas antigas. Com algum humor até de outros tempos em situações de cortejos fúnebres. O Sr. Manuel Raul acabou por estar aqui na Paróquia das Angústias a acompanhar o serviço do Padre Júlio de Rosa 60 anos, porque ele esteve aqui de 1949 a 2010. Como é que foi essa convivência com o seu Padre Júlio? A gente combinava muito bem o serviço. Nunca houve problemas, a gente combinava muito bem o serviço, não houve problemas. E aí era quando havia os enterros, ele combinava, porque era porque quando eu estava na escola, eu tinha que sair, pedir licença para ir para os enterros. Os professores já sabiam. E eu aqui para os enterros... Havia diferenças de personalidade entre o Monsenhor Medeiros e o seu Padre Júlio? Tinha vezes, no princípio, quando ele veio para aqui, não se dava muito bem. Depois minha tia também era um bocadinho, também a picar as coisas por trás. Mas depois... Depois a coisa foi, por fim já estava bom. O Padre Júlio... Tanto é quando o seu Padre Medeiros largou, ele disse ao Padre Júlio, olha, eu já estou limitado. Já não aguento esta paróquia, portanto tu vais tomar conta da pasta. E assim foi. O seu Padre Júlio teve um papel muito importante nesta freguesia, porque toda a gente diz que a freguesia das Angústias era uma freguesia com muitos problemas e com muitas dificuldades. O que é que se pode dizer do papel do seu Padre Júlio nessa altura, nomeadamente quando queria a escola paroquial, quando queria a casa dos rapazes, quando queria a cozinha paroquial para dar de comer às pessoas que tinham dificuldades? As barracas de Radoca, havia ali as barracas de Radoca, onde é que é a polícia agora. E aqui havia muita miséria ali. E ele matou a fome a muita gente ali, muita miséria que havia ali. Ele matou, tinha uma comissão, que tratava dessas coisas das comidas, e tinha uma refeição para essa gente. E não sei, falar na barraca de Radoca também falaram em outros lugares, que isto era uma freguesia muito pobre. O Sr. Manuel Raul disse-me também que o senhor mesmo, até jovenzinho, andava descalço. Sim, senhor. Ou depois já houve uma lei aí que a gente tinha que andar era calçados. E eu depois, mas quando se vinha para a missa... Eu trazia uns sapatos, porque os sapatos eram muito apertados nos pés. E eu não tinha dinheiro para pagar outros.
e meu pai era pobre, e minha mãe também, e eu trazia os sapatos na mão para aqui, para ajudar à missa. Quando eles ajudavam a missa, calçava os sapatos. Quando acabava a missa, descalçava os sapatos, mas outra vez não. Era isto assim, era esta miséria também. Mas era uma coisa, senhor, mas havia educação. Não tem nada a ver o que se passava antigamente para agora. É bom a gente estar classe, não chega lá. É uma diferença muito grande, se quer pelo menos educação. Hoje em dia eu ainda respeito professores. Há pouco tempo a Dona Maria Simas também foi minha professora, e quando eu ia abaixo dar as minhas voltas à cidade, e às vezes, sou professora, isso é Manel, tu ainda cumprimentas, mas hoje em dia eles não cumprimentam ninguém. Hoje em dia eles batem nos professores. Nesse tempo, havendo todas estas dificuldades que havia na freguesia das Angústias, como é que as pessoas foram vendo a entrada do Sr. Padre Júlio também por iniciativas culturais, desde fazer conferências, lançar livros, escrever para os jornais? Ele foi-se metendo dentro do organismo da paróquia. Foi-se metendo dentro do organismo da paróquia e foi após ir buscando essas coisas todas. Fazia o jornal A Vida, que existiu durante 50 anos. Foi, senhor. E não tem nada a ver, ia a casa paroquial, e reuniões que a gente fazia, e festas lindas que fazia nesta paróquia, que hoje em dia que é uma tristeza. A gente fazia primeiras comunhões, petições de fé, os escuteiros, o que ele arranjou. Ele é que arranjou este grupo de escuteiros. Escuteiros e guias. Ele é que tratou disto tudo. A gente fazia festas excelentíssimas. Ele tinha uma coisa muito importante. Vinha para as homilias e chocava-se. Emocionava-se. Ficava-se emocionado, porque hoje em dia é grupos de 11, 10, 7, 8, não chega, posso passar de 1 a 12, é o coisa. Antigamente, eram grupos de 30 e 40, era uma coisa pavorosa. Ele, entretanto, também... Por isso é que eu digo que o que se passava antigamente para agora tem uma diferença muito grande. O Sr. Padre Júlio, há uma altura que também dinamiza aqui um grupo de acólitos que chegou a ter 40 rapazes. Sim, senhor. É uma coisa impressionante. Era, sim, senhor. Era uma coisa muito grande. O senhor para cá é que era o mordomo dessa coisa. Certo, é que dava conta dos rapazes. Diga-me... Aí fazia reuniões com eles, todos os sábados havia reuniões dos acólitos. O que é que se pode dizer da devoção que o Sr. Padre Júlio tinha à Nossa Senhora das Angústias? Tinha uma devoção muito grande. Esta festa de Senhora das Angústias, para ele, era uma alegria. Houve uma altura que a festa também estava assumindo uma dimensão que já se dizia que era a festa mais importante do Faial. E hoje em dia ainda é. Ainda outro dia fizemos uma reunião aqui, esta semana, no Conselho Pastoral, e o Sr. Padre Júlio disse assim, a procissão este ano é para o lado do pasteleiro. E eu quero a procissão, que esta procissão é a procissão mais movimentada e maior que da Ilha do Faial. Com gente que vinha de todas as paróquias, todas as freguesias. Ainda foi um dia desta semana que a gente fez. Quando é que foi, senhor? Foi quarta-feira. Fizemos a reunião do Conselho Pastoral por causa de já preparar as coisas da Semana Santa, da Senhora das Angústias, Senhora da Guia e isso tudo. Já fizemos essa reunião ali dentro. Foi quarta-feira. E ele falou nisso. A posição da Senhora das Angústias é a posição maior da Ilha do Faial. Só diga uma coisa, em termos de festividades religiosas, aqui na freguesia, na paróquia das Angústias, basicamente, além da festa de Nossa Senhora das Angústias, também havia a festa da Senhora da Guia e havia a festa de Santa Bárbara. Isso é Santa Bárbara e Santo Isidro e outra coisa. Mas havia uma festa muito bonita, que era a festa do Coração de Jesus. O Coração de Jesus saía, era o Coração de Jesus e o Coração de Maria, que é aquela imagem que fica ali no abaixo da igreja, metida naquele nicho, está ali, no Coração de Maria. E então, fazemos isso aqui, os dois andores. O Coração de Jesus ficava aqui no lugar desta pia batismal e a cera do Coração de Maria aqui nesta linha. E saía a procissão do Coração de Jesus no mês de junho, São as Angústias em maio, que é um domingo antes do Espírito Santo. E o Coração de Jesus era no mês de junho. E fazia os giros da procissão o mesmo que a Senhora das Angústias fazia, que é saída daqui, Rua Concedável, Travessa de Porto Pinho, Rua Nova, aqui por pé do Casfor, pé do Peter, até ao Lar do Infante, virava o pé do Café Internacional e vinha para diante para a Rua Direita, para a Rua de Baixo da Câmara de Fora. Era sempre o mesmo giro. Tanto o Senhora das Angústias como a Festa do Coração de Jesus era muito participada também. E fazia-se também o Bom Jesus
via ali para o lado do Pasteleiro, via até ali à Cidade dos Mortos. Chamava-se Cidade dos Mortos, agora é a Cidade Recreativa Pasteleirense. Certo. E virava também ali. Mas depois essa educação do Bom Jesus fez-se pouco tempo. Só depois não dava resultado, por causa das festas do Bom Jesus do Pico, e muita gente ia para o Pico e ficava uma tristeza. E então aqui foi-se amanhã, ficou de ano para ano, cada vez menos, e depois isso acabou. Já estamos a caminhar para o fim desta conversa, só mais 2 ou 3 questões. O Sr. Padre Júlio da Rosa, depois de deixar de ser pároco e durante 5 anos ainda, celebrava a missa em sua casa. E o Sr. Manuel Raul Eu aqui lá ajudava a missa. Sim, senhor. Como é que foi esse período? Depois eu ia ajudar a missa, porque ele e depois ele disse, Manel, ainda quer problemas com os serviços da igreja, que era o Paulo já estava aqui. E aquele serviço, não, problemas com os serviços da igreja. Tu vamos para aqui me ajudar a missa fora da hora do... Está bem, sim, senhora, aqui... Estamos aqui a observar uma fotografia que nos mostra o Rui Dáling, precisamente, da celebração lá em casa. E eu depois também ia lá com as velhotas. Também ia com as velhotas. Era a Sra. Maria, ia mais a ver a Evelina, a ver umas velhotas que iam. O Sr. Manuel Raul também acompanhou aqui nas Angústias um outro Sr. Padre que no final da sua vida viveu aqui, o Sr. Padre Pereira. Eu ia sempre à casa dele me confessar. Eu gostava muito do Sr. Padre Pereira. Dava muito conselhos. Aqui também na Beira, ele morava ali para o Porto Pinho. No Portão de Porto Pinho, mais à frente. É na outra casa que faz canto. Exatamente. E depois o seu padre, eu ia sempre à casa dele me confessar, porque eu gostava muito de confessar a ele, porque ele dava muitos conselhos. E uma vez ele disse assim, Manel, eu queria te pedir um favor. Seu padre, diga o que é que quer. Eu precisava que tu me vires ajudar à missa. Sabes, eu já não posso ir à igreja celebrar, mas queria celebrar. Tu vinhas aqui à minha casa, não quer prejudicar os serviços da igreja, não, era uma hora diferente dos serviços da igreja. Tu vinhas-me aqui, ajudavas-me à missa, fazias-me as leituras, e eu fazia a consagração, e eu celebrava a minha missa assim, e tu ajudavas, como é do costume. Eu fazia a consagração, e tu fazias as leituras e ajudavas-me à missa. Sim, senhor, não há problemas nenhum. Bom, e depois a gente ia para lá, dava a missa ao domingo era o horário era diferente de semana, quando do serviço daqui da igreja. E ele depois, ele disse-me a mim assim, uma vez, veio assim, Manel, eu tenho uma coisa para te dizer. Mas se liga, eu gosto, o senhor sabe que eu venho aqui me confessar e eu gosto muito das discussões que o senhor me dá, muito, mas eu queria dizer outra coisa. Há o Martinho e há o Renato. O Martinho vai dar padre, mas o Renato não dá, e não deu mesmo. Quer dizer, era um homem velho, um homem batido e que sabia... Com intuição e olho, digamos assim. Disse logo, o Martinho vai dar padre, mas o Renato não dá. Mas o Renato mesmo era uma pessoa... Eu vou dizer uma coisa ao senhor. Ela às vezes ia na igreja do Carmo, fazia coisas naquela igreja do Carmo, parecia ser uma pessoa doida. E aqui também a mesma coisa. Era uma coisa pavorosa. E tanto é que o seu padre Pereira via estas coisas todas e ele disse mesmo, Manel, o Martim vai dar padre, mas o Renato não dá, ainda deu mesmo. Para além de todas as coisas que ao longo da sua vida o Sr. Padre Júlio fez, também deixou coisas para o futuro. Uma delas é a Fundação Mater Dei, que por iniciativa desta instituição estamos aqui a fazer esta conversa. Quando o senhor tem a oportunidade de passar ali, visitar como já visitou, que sentimento é que lhe perpassa a sua mente? Fica uma boa memória do Sr. Padre Júlio naquele trabalho que ali está? Sim, senhor. Está, sim, senhor. Muita coisa, mesmo aquelas roupas dele de Monsenhor, as casulas, a cama, o quarto dele faz mais é uma maravilha. Aqui está uma maravilha. Uma maravilha. Vale a pena, as pessoas que não viram ainda, vale a pena isso. Uma última questão. Do alto dos seus 86 anos, que conselhos ou que conselho principal se pode dar hoje em dia a gente nova que, por norma, não tem grande paciência para ouvir os mais velhos? Esta gente nova, a gente às vezes fala com eles e eles não querem nada. Olha, vou dizer uma coisa ao senhor. Eu tenho 2 sobrinhos em casa, rapazes novos. Um já está na universidade lá fora e outro está ainda no 9º ano da catequese. E às vezes a gente diz para eles virem aqui. Mas tu foste criado na igreja
e não vejo à missa, passa-se o domingo, não sequer vejo à missa, nem nada. Não foi só, a gente vai só à igreja, não é só por causa de receber o crisma, é para continuar. Padrinho, sou o padrinho dele, do batismo. Padrinho, já não pode, já não tem paixão para nada disso. E pronto, e é isto. Portanto, a gente vê, hoje em dia, as igrejas com gente, mas é gente de cabelos brancos, gente velha, os novos, um aqui, outro ali, empurrado a vez com os pais, não disso, não vai. É o que vos, bem entendido. Eu às vezes digo a eles mesmo assim, oxalá que vocês tenham uma vida melhor que a minha, e não fico nada invejoso por causa disso, mas não é o que vos. Sr. Manuel Raul, muito obrigado pela sua disponibilidade para esta conversa connosco. Quero-lhe dizer que desejamos que se mantenha de saúde e muitos bons anos ainda a colaborar com esta paróquia, com esta ilha, porque o seu trabalho é imprescindível e é reconhecido por muita gente. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado.